Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 1, os versículos 35 a 51. Assim está escrito: No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 ocupações dos discípulos. Nós observamos aqui, quando João Batista havia dado testemunho a respeito de Jesus, quando ele estava batizando, Jesus também lá foi para ser batizado por João Batista para cumprir a justiça divina. E então, João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele de quem ele vinha anunciando que após ele viria um, e chegou o dia de Jesus apresentar-se e ser manifestado a este mundo. Porém, os discípulos que seguiam a João observaram e ficaram atentos sobre esta revelação. João disse: Eu não o conhecia, mas o que me disse sobre aquele que vires, o Espírito Santo descer sobre ele e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu vi e tenho testificado que este é o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, no dia seguinte, Jesus passou por ali novamente e, ao passar,
João como que apontou para os seus discípulos e disse o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus. 2 discípulos que estavam ali ouviram aquilo de João, que no dia anterior já tinham anunciado a Jesus como Cordeiro de Deus, e agora, no dia seguinte, faz a mesma afirmativa: eis aqui o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos que ouviram João falar isso, começaram então a seguir a Jesus, sem dizer a Jesus que o estava seguindo. Porém, em dado momento, na caminhada, Jesus volta-se, olha para trás e observa aqueles 2 homens seguindo. E pergunta a eles o seguinte: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Eles já sabiam que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias, o prometido nas Escrituras, que chegou como cumprimento daquilo. E agora, quando Jesus passa por ali, o interesse deles não era somente vê-lo, mas saber aonde ele morava. Onde moras? E Jesus, então, diz a eles o seguinte: vinde e vede. Não precisou Jesus dizer: eu moro no lugar tal, na viela tal, na rua tal, avenida, o número tal, não. Não precisou Jesus dar desculpa também: eu moro muito longe e não interessa vocês saber onde é que eu moro. Não. Jesus foi solícito a um desejo do coração daqueles discípulos. Se fosse hoje perguntar a alguém onde mora, a pessoa certamente não daria resposta ou inventaria 1001 coisas para que ninguém soubesse aonde ele mora. Mas Jesus não tinha problema de esconder onde era a sua moradia. Jesus era a mesma pessoa longe do lar e no próprio lar onde ele residia. Não tinha diferença nenhuma. Então Jesus não tinha dificuldade em abrir oportunidade para que alguém fosse à sua casa, embora não tivesse nada preparado. Porque os dias de hoje, primeiro precisa-se ligar a pessoa, combinar, marcar um dia, marcar o horário, marcar o assunto que vai dizer e talvez seja recebido, talvez não. E por isso, então, todas as coisas ficam maquiadas para dar uma aparência. Jesus estava caminhando e quando esses 2 discípulos perguntam a ele, ele diz: vinde e vede. Ele não disse a eles que não estava pronto, não estava preparado, a casa não estava devidamente arrumada para recebê-los, não. Jesus disse: vinde e vede. Significa a prontidão de Jesus em atender quem o procura dentro das suas necessidades ou do anelo do seu coração, como foi aqui. Vinde e vede. Então foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Quer dizer, o dia já estava terminando, faltavam 2 horas para terminar o dia. E eles ficaram ali com Jesus. E relata-nos o texto que era André, um dos discípulos, que era o Simão, o irmão de Simão Pedro, aqueles que ouviram de João e haviam seguido a Jesus. Depois que eles tiveram aquela informação, aquele conhecimento a respeito de Jesus, foram onde Jesus morava, passaram horas agradáveis e felizes na presença de Jesus, que certamente marcou a vida deles para sempre. Ao voltar, ele voltou contagiante e procurou logo pelo seu irmão Simão Pedro e disse para ele o seguinte: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o convite dele foi tão impactante e persuasivo que diz a palavra, e levou a Jesus. Pedro não ofereceu relutância, não resistiu e não rejeitou o convite de André. Pelo contrário, ele foi tocado por aquelas palavras e seguiu com André ao encontro de Jesus. Quando chega próximo a Jesus, Jesus, olhando para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou uma outra pessoa que se tornou um discípulo, Filipe. Veja que André e um outro seguiram Jesus. Aqui Jesus, quando sai no dia seguinte, encontra Filipe e o chama e diz: segue-me. Filipe passa então a seguir a Jesus. Era da mesma cidade que André e Pedro, ou seja, a cidade de Betsaida. Este Filipe, também impactado pelo convite de Jesus, porque era algo que mexia com a estrutura das pessoas e trazia no coração delas uma alegria, um regozijo, um prazer de ser convidado por Jesus, ele então procura por Natanael, certamente um amigo, um conhecido. Ele vai a Natanael e diz a ele: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. E de quem Moisés e os profetas escreveram? Acerca de Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Filipe mencionou a cidade de onde era Jesus, Natanael logo despertou-se para dizer que não havia nenhuma coisa boa procedente de Nazaré, até aquele momento, porque naquela ocasião estava ali Jesus, o melhor que Deus poderia enviar, o melhor que Nazaré podia oferecer ao mundo era o Messias, Jesus, o filho de José. Então ele diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não quis dialogar com ele e confrontá-lo por essa afirmativa. Filipe usou a seguinte estratégia: não procurou invalidar o que Natanael tinha dito, ou seja, criar com ele uma discussão, porque aí romperia ali o intuito de Filipe levá-lo a Jesus, porque o coração dele se endureceria. Filipe usou uma estratégia, disse: vem e vê. Não fez referência nenhuma se Nazaré era bom ou era ruim, mas disse: vem e vê. E conseguiu levar Natanael até Jesus. Quando ele ainda está ao longe e vai aproximando, Jesus olha-se para ele e diz o seguinte: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael ficou sem saber: de onde me conheces tu? Como sabes o meu nome? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Quando Jesus disse isto, Natanael então entendeu e reconheceu e chamou-o de Rabi. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E o que ele iria ver a partir de então? O céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, sobre o Messias que estava na terra. Esse, em linhas gerais, é o texto. Mas nós observamos e nos propomos a falar dentro deste texto sobre sete ocupações dos discípulos, ou daqueles que são chamados para serem discípulos do Senhor Jesus. Quando Jesus diz: vem e segue-me, vinde a mim, ele está chamando para segui-lo. Então, as 7 ocupações que nós observamos dentro desse texto, a primeira dela encontramos no versículo 36. E diz aqui: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras foram ditas por João Batista. Quando André e o outro discípulo ouviu isto de João, o que eles fizeram? Eles voltaram o seu olhar para Jesus. Olharam para Jesus. E a Escritura afirma: olhando para Jesus. Os nossos olhares devem estar sempre voltados para o Senhor Jesus. Então, a primeira ocupação dos discípulos é olhar para Jesus. Então, olhando eles para Jesus.
e Jesus seguiu pelo seu caminho. Esta foi a primeira ocupação dos discípulos, olhar para Jesus. Bem, ao olhar para Jesus e ter a confirmação de João dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, o que eles fizeram? Depois de olhar para Jesus, eles passaram então a seguir a Jesus. Então, seguir é a segunda ocupação dos discípulos. E esta ocupação é seguir, é ir atrás, é por onde Jesus foi, eles foram também. E começaram então a seguir a Jesus, com o coração certamente saltando de alegria, de gozo, de graça, de paz. Então nós observamos que esta ocupação deles, em primeiro olhar para Jesus e depois seguir para Jesus. E quando nós observamos o texto aqui da palavra de Deus, que eles perguntaram por Jesus, mas aqui no versículo 40 diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então nós observamos aqui esta terceira ocupação dos discípulos é ouvir. Primeiro, olhar para Jesus. Segundo, seguir a Jesus. Terceiro, ouvir a Jesus. Então veja que as coisas vão se encaminhando dentro destas 7 ocupações dos discípulos. Já vimos 3. A primeira ocupação, olhar para Jesus. Segunda ocupação, seguir a Jesus. Terceira ocupação, ouvir a Jesus. E a quarta ocupação, uma vez que eles foram e viram o Senhor Jesus, ouviram dele o que ele tinha a dizer, eles então fizeram o quê? Nós observamos aqui então, no versículo de número 41, uma vez que eles já tiveram a confirmação, no versículo 41 diz: este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, esta quarta ocupação dos discípulos, depois de olhar para Jesus, de seguir Jesus, de ouvir Jesus, eles então foram impactados a buscar outros para que trouxessem a Jesus. Então André foi buscar o seu irmão. Lá mais na frente, nós observamos que Filipe foi buscar Natanael para trazê-lo a Jesus. Esta é a quarta ocupação dos discípulos de Jesus. A quinta ocupação nós encontramos no versículo 38, quando eles, ao ver Jesus e segui-lo, Jesus faz a ele uma pergunta, né? Que buscais? E eles então dizem: onde moras? Eles queriam saber onde Jesus morava. Então eles fizeram a Jesus uma pergunta: onde moras? Certamente querendo ir aonde Jesus morava. Como de fato, ao fazer esta pergunta, Jesus então diz a eles e faz-lhe um convite. Eles queriam saber. Como eu disse a princípio, Jesus não ocultou. O que foi que Jesus fez? Jesus fez a eles um convite. Quando eles perguntam: onde moras? A resposta de Jesus é: vinde e vede. Vinde e vede. Aqui no versículo 39. Vinde e vede. Então, a pergunta deles, que foi a quinta ocupação dos discípulos, onde moras, eles receberam um convite de Jesus, que é a sexta ocupação, dizendo o seguinte: vinde e vede. Então eles foram, viram, e diz a palavra, a sétima ocupação dos discípulos, no versículo 39. Foram e viram onde morava e
ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª. Eles fizeram uma pergunta: onde moras? Jesus fez o convite: vinde e vede. Eles foram e viram, gostaram do que viram e ficaram com Jesus aquele dia. Então nós observamos aqui: viver com Jesus, estar próximo de Jesus, é o desejo e é a ocupação de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse texto, nós observamos 7 ocupações dos discípulos, que elas são sintetizadas dentro desse texto que lemos para facilitar o nosso entendimento e nos levar a palmilhar por essa estrada que André e o outro discípulo foram quando tiveram conhecimento de que Jesus estava passando por ali. Então eles o viram, olharam, viram a Jesus, seguiram a Jesus. Então aqui estão as 7 ocupações. A primeira ocupação: olharam para Jesus, viram a Jesus. Segunda ocupação: seguiram a Jesus. Terceira ocupação: ouviram o que João tinha dito a respeito de Jesus. Ou seja, eles ouviram de Jesus muitas coisas boas naquela tarde, e ao ouvir, voltando-se para casa, André cumpriu aqui a 4ª ocupação: buscar outros para trazê-los a Cristo. Trouxe seu irmão Natanael, ou Filipe trouxe Natanael. E a 5ª ocupação é que eles perguntaram a Jesus: onde moras? E Jesus então faz-lhe o convite: vinde e vede. E diz-nos a palavra que eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Então todos nós, como discípulos e servos de Jesus e seus seguidores aqui na terra, nós temos aqui uma trilha a seguir com base neste exemplo destes discípulos. Então precisamos estar com os nossos olhos voltados para Jesus, precisamos ter os nossos pés dispostos para seguir a Jesus, os nossos ouvidos prontos para ouvir a Jesus e também estar disposto a buscar aqueles que ainda não conhecem a Jesus e trazê-lo para perto dele. E, em 5º lugar, perguntar a Jesus. Eles ali perguntavam onde Jesus morava. Nós podemos ter outras questões a perguntar para Jesus. E depois da pergunta, Jesus fez um convite. Então recebe um convite de Jesus. E através deste convite, passa então a estar com Jesus, a viver com Jesus, a habitar com Jesus e ser um com Jesus. Portanto, nós aprendemos aqui, dentro desse texto, estas 7 ocupações dos discípulos que podemos e devemos colocar em prática na nossa vida de fé diante do Senhor Jesus e cumprir estes passos para que a nossa vida se fortaleça, se desenvolva na fé, no conhecimento, na experiência e que o nome do Senhor invocado sobre a nossa vida seja glorificado e a Deus seja dado honra, glória, louvor e adoração para todos sempre. Portanto, guardemos no coração estas ocupações necessárias para a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.